Olá, gente, mais uma vez eu estou aqui hoje, tá? Dessa vez a gente vai ter nossa primeira videoaula de cidadania, tá bom? Então, nosso assunto de cidadania tá na página 20, que é o primeiro conteúdo da segunda unidade. Então, pegue aí o seu livro de cidadania e vamos começar a leitura da página 20. Vamos lá. O nosso assunto de hoje é sobre aquecimento global. Na página 20 vai ter um texto, tá? Explicando tudo sobre o aquecimento global, aqui na página de número 20, tá bom? Eu não vou me deter ao texto para a explicação, eu vou explicar aqui, certo? E se você tiver alguma dúvida, você relê o texto e assiste de novo o vídeo, tá bom? Vamos lá. Aquecimento global. O que é o aquecimento global? Nós moramos no planeta Terra, nesse aqui, tá bom? O planeta Terra, como vocês já sabem, ele é um planeta muito grande. Tão grande assim também não, porque a gente sabe que existem maiores. Mas, ao ponto de vista humano, é um planeta grande, certo? E ele é protegido por uma camada invisível de gases. Então veja que eu coloquei aqui um risco de piloto, tá? Para ilustrar essa camada de gases. Essa camada de gases, ela é chamada de camada de ozônio. Essa camada de ozônio é a camada de ar, de gases, que envolve a Terra e protege a Terra dos raios do Sol. Ou seja, o Sol, esse daqui, ele é muito quente, como a gente já sabe, certo? Ele é a estrela mais próxima do planeta Terra, por isso que a gente sente um aquecimento muito maior por parte do Sol. Sendo assim, o Sol ele emite muita luz e muito calor para o planeta Terra. Aqui na Terra a gente sente muito calor e vê que o Sol é quente, sente a quentura do Sol. Porém, apenas parte dessa quentura chega até a Terra. Por quê? Essa camada aqui, ó, camada de ozônio, ela vai proteger a Terra dos raios solares. Como assim? O Sol vai emitir raios que vão vir para a Terra. E quando chegam na camada de ozônio, boa parte desse calor é refletido para o universo e uma pequena parte dele atravessa para a Terra, certo? Com isso, toda vez que o Sol estiver iluminando um certo lugar, ele vai receber uma quantidade de calor sendo aquecido pelo Sol. E quando o Sol estiver iluminando um lugar, que vai ser o dia, no outro lugar vai ser a noite. Então aqui a quantidade de calor vai ser menor. Porém, vai existir calor também por causa de um fenômeno que a gente vai ver já já qual é ele. Tá bom? Então, essa camada de ozônio, ela vai proteger a Terra, principalmente dos raios solares, certo? Os raios ultravioletas, que são raios muito fortes, que vêm até a Terra e causam câncer de pele e várias outras coisas, tá ok? Essa camada de ozônio, como eu já falei, ela é composta por gases, certo? E esses gases daqui dessa camada, eles são produzidos aqui na Terra. Por quem? Quem produz? As fábricas, usinas? Não. As plantas. As plantas, no seu processo de fotossíntese, ela absorve o gás carbônico e transforma em oxigênio. Nesse processo, boa parte de ar, de gases, ela é lançada para a atmosfera. Para quê? Para que essa camada de ozônio ela fique, ó, grossa. Fica uma camada bem espessa, ó. Vai ficar bem grossa, protegendo a Terra cada vez mais desses raios solares, certo? Porque, como eu já falei, a quantidade de calor que entra aqui na Terra pra gente é muito pequena comparada à quantidade de calor que o Sol emite para chegar, tá ok? Aí o que acontece? Nós seres humanos, infelizmente, nem todos, mas a boa maioria, busca melhores condições de vida. Isso é ruim? Não, é bom. Porém, nessa busca, acabam esquecendo de alguns aspectos naturais, como a preservação do meio ambiente. E o que é que a preservação do meio ambiente tem a ver com aquecimento global? Bem simples. Quando eu pego aquelas árvores que estão lá numa floresta, numa mata, numa rua, em algum lugar, e eu corto ela, vai ser um pouco menos de oxigênio que vai ser produzido. Então eu vou ter uma quantidade menor de gases que vai ser lançadas na atmosfera. Quando a camada de ar, de gases, começa a diminuir, o que vai aumentar gradativamente é a quantidade de poluição. Por quê?
Os carros que as pessoas andam soltam fumaça, poluentes. Os ônibus, as motos, o aerosol do nosso desodorante. Tudo isso solta uma quantidade de gases poluentes ao meio ambiente, tá ok? E esses gases poluentes, eles vão subir até a atmosfera também e vão enfraquecer essa camada. Ou seja, a quantidade muito grande de poluentes e a quantidade pequena de gases produzidos por conta da quantidade menor de árvores que a gente tem, vai fazer com que esta camada daqui, ela fique mais fina, ou seja, ela vai começar, ó, a se desgastar. E com tudo que essa camada ela vai se desgastando, o que é que vai acontecer? Vão começar a abrir pequenas fendas. Como assim fendas? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Teve uma pequena passagem liberada para que os raios do Sol possam entrar na Terra. Então veja que aqui, digamos que essa parte do planeta produziu muitos poluentes. Então o que aconteceu? Aqui enfraqueceu. Aí o Sol, quando veio o raio, ó, ele conseguiu passar pela fenda. Quando ele passou pela fenda e chega até o nosso planeta, o que é que vai acontecer? Essa área daqui, ela vai começar a ficar muito aquecida. Porém, o raio solar ele não funciona como um revólver que a gente atira a bala, entra e fica lá. Não. Ele vai bater na superfície da Terra e vai ser refletido, com a tendência de voltar para o espaço. Mas quando ele chega em outro ponto, existe um outro ponto que a barreira não foi rompida. Então o que é que vai acontecer aqui? Esse calor do Sol, ele não vai ter por onde passar para sair. Então o que é que ele vai acontecer com ele? Ele vai voltar para a Terra de novo em outro ponto. Quando chega na Terra, ele bate e reflete, ó. E ele vai começar a fazer um percurso grande, procurando lugar para sair. E enquanto ele não encontra o lugar para sair, ele vai superaquecendo o planeta inteiro, certo? De uma forma que vai começar a ficar muito quente durante todos os períodos. Aí que temos um problema muito maior. Por quê? Muitas indústrias, para fornecer alguns tipos de eletrodomésticos, eles usam poluentes, ou seja, eles vão precisar de materiais que vão soltar algum tipo de poluente ao meio ambiente. E esse poluente, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai enfraquecer cada vez mais a camada de ozônio, certo? Há algumas indústrias de energia, por exemplo, que fazem isso. Tá? A gente sabe que existem várias formas de se produzir energia. E algumas delas, elas não são biologicamente corretas. Certo? Ou seja, elas não são sustentáveis, elas não têm aquela preocupação direta com o meio ambiente, porque a necessidade pela energia é uma necessidade maior. Então vamos tomar, por exemplo, o calor. Antigamente, as pessoas ligavam ventiladores à noite, quando iam dormir, se precisasse. E muitas vezes não era nem por causa do calor, e sim por causa de mosquitos que apareciam, tá? Com o passar do tempo, foi ficando mais quente. Quando foi aquecendo, as pessoas passaram a ligar os ventiladores à noite, porque a noite estava aquecida demais. E por que isso acontece? Por causa de um fenômeno chamado de efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno em que, vamos lá, a parte do raio do Sol ele entra para a Terra. O efeito estufa vai fazer com que essa parte de calor que entrou não consiga retornar ao espaço. Como ele não retorna ao espaço, ele vai aquecer todo o planeta. A parte que está de dia vai estar aquecida e a parte que está de noite também vai estar aquecida, tá? Aí isso vai proibir o quê? Vai nos permitir não congelar. Porque se a gente não tivesse nenhum tipo de aquecimento natural à noite, possivelmente nós poderíamos chegar a congelar, porque à noite não teria nenhum tipo de calor. Então as temperaturas iam baixar demais. Tá? Então, para que isso não aconteça, temos o efeito estufa, que ia fazer um equilíbrio.
certo? Ele ia pegar parte do calor do dia e ia conservar durante a noite, para que as pessoas não congelassem, tá ok? Mas, como eu já falei, devido a essas fendas abertas na nossa camada de ozônio, esse calor se intensifica. Quando ele se intensifica, aí nós vamos ter muito calor durante o dia e bastante calor durante a noite. Aí o que acontece, aquele ventiladorzinho que a gente só ligava quando estava com calor, ele não vai mais dar conta do calor. Aí o que é que vai acontecer? Vamos precisar de um ar-condicionado. Quando a gente precisar desse ar-condicionado, a quantidade de energia para que esse ar-condicionado permaneça funcionando, ela vai ser uma quantidade maior do que a de um ventilador, certo? Então a empresa, a indústria elétrica, a usina, em vez de produzir uma quantidade de energia pequena para um ventilador, ela vai ter que produzir uma quantidade de energia maior para um ar-condicionado. E essa quantidade maior de energia que vai ser produzida vai fazer com que mais poluentes entrem e com que mais calor chegue até a Terra. Ou seja, quanto mais calor está fazendo e mais calor a gente tenta evitar, mais calor vai ser produzido. Embananou tudo, tio. Vamos lá. Toda vez que a gente precisar de uma coisa a mais para diminuir o nosso calor, a gente vai precisar de uma quantidade maior de energia. E essa quantidade maior de energia vai gerar uma quantidade maior de poluentes. E esses poluentes vão gerar mais aquecimento global, porque vão enfraquecer ainda mais a camada de ozônio. Tio, e o que acontece se a camada de ozônio abrir um espaço grande? Simples. A gente pode chegar ao final da raça humana. Como assim? A gente vai chegar ao final da raça humana? Será que a gente vai morrer? Podemos. Se isso acontecer, bem provável. Por quê? O aquecimento global, ele tem consequências, tá? Uma delas a gente pode destacar é o derretimento das geleiras dos polos norte e sul. A gente sabe que polo norte e polo sul ele é congelado, então é muito gelo. Contudo que esse aquecimento aumenta, esse gelo começa a derreter. Quando esse gelo derrete, o que acontece? Observe, se a gente tiver um copo com água e uma pedrinha de gelo. Quando essa pedra de gelo ela derrete, o que vai acontecer com a água do copo? Ela vai subir de nível, ou seja, o nível da água ela vai subir porque o gelo derreteu, se tornou água. Então, a quantidade de água do copo ela vai aumentar por conta do gelo que foi derretido. E isso acontece no nosso planeta. Quando as geleiras começam a descongelar, o nível do mar ele vai subir. Quando o nível do mar sobe, o que é que vai acontecer? Nas praias, a água vai começar a tentar invadir as avenidas. A onda estava forte, chegou lá no meio da rua. Por quê? As geleiras estão diminuindo, certo? Derretendo. O nível do mar está aumentando. Então o mar ele vai avançar para a terra. Se a quantidade do nível do mar é uma só ali, ó, padrãozinho, ele vai ficar só na areia da praia. Se o nível aumenta, a areia da praia não dá para conter ele. Então o que é que vai acontecer? Quando tiver a maré alta, em vez de ele ficar ali só naquela areia da praia, o mar vai tentar passar. Aí vai para as calçadas, vai para as ruas. E aí o povo diz, o mar está avançando. Não. Nós, seres humanos, estamos produzindo muitos poluentes que estão diminuindo a nossa camada de ozônio. E com isso, uma das consequências é o avanço do nível do mar. Tá? Porque existem outras consequências, sim. Existem animais que precisam do frio para sobreviver. Pinguins, ursos polares. E que nós já vimos aí vários e vários casos de pinguins que chegaram até o Brasil nadando. Então o que é que faz um pinguim daqui do Polo Norte sair nadando até o Brasil, que é uma área que está na zona climática que a gente já viu na unidade passada, certo? Em geografia. Então veja, isso vai causar a morte também de algumas espécies, porque eles vão ficar sem seu habitat natural. E tudo isso por consequências humanas. Então, quais são as causas do aquecimento global? Uma quantidade grande de desmatamento. As pessoas estão desmatando, cortando muitas árvores. E o que é que a gente pode fazer para evitar o desmatamento? Bem simples. A gente pode replantar. Tio,
Meu pai é marceneiro, ele precisa da madeira para trabalhar, correto. Mas ele pode, quando ele pegar lá aquela árvore for cortada, ele certificar que a empresa é uma empresa sustentável. Ou seja, que a empresa vai cortar aquela árvore, mas vai plantar outra árvore no lugar. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai ter a madeira para ele trabalhar, certo? Porém, no lugar daquela árvore foi plantada outra. Então, o impacto na natureza ele vai ser menor. Vai deixar de ter impacto? Não, porque uma árvore grande não vai ser substituída por uma pequena. Porém, o impacto vai ser menor porque naquele lugar vão ter outras árvores plantadas que também vão continuar produzindo gás, oxigênio, certo? Em quantidade menor, lógico, mas vão continuar produzindo e depois de um tempo a árvore também vai crescer, certo? Outra causa do efeito estufa, desodorante e aerosol. Se você prestar atenção, os nossos aerosóis, quando a gente pega para usar, eles liberam uma quantidadezinha de fumaça, certo? Eu não sei se vai dar para ver, mas ó, essa fumaçazinha do aerosol, ele vai causar também poluição. É uma das formas de poluentes, tá? Então essa fumacinha também vai contribuir. Muito, não. Mas imagine todo mundo usando desodorante aerosol. 3 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. A quantidade de poluentes que vão ser lançados. Então prestem atenção que nós seres humanos somos os responsáveis pelo nosso planeta. E temos que fazer tudo para preservá-lo. Porque sem o planeta não há vida. Estamos falando da nossa vida e também na vida de todos os seres vivos do planeta Terra. Então devemos ter cuidado. Porque o aquecimento global, ele está acontecendo, certo? Por causa de nós seres humanos. E a tendência, infelizmente, é aumentar, certo? Mas também temos e precisamos de algumas coisas que são básicas para a vida. Porém, temos que começar a observar as empresas que nós compramos os nossos produtos. Essas empresas, elas são sustentáveis? Aí eu vou comprar um guarda-roupa. Eu só quero um guarda-roupa se for de madeira pura. Guarda-roupa de madeira pura vai exigir muito mais madeira do que um guarda-roupa de madeira aglomerado, de bloco, entendeu? Então existem algumas coisas que a gente vai fazer. Ah, mas a qualidade é menor. A qualidade realmente é menor. A durabilidade vai ser menor. Ele vai estragar mais rápido. Porém, ele vai preservar ainda mais a natureza. E vai fazer com que não nós, mas nossos netos, bisnetos possam viver. Porque senão, possa ser que a gente consiga viver aqui na Terra por um bom tempo. Mas os nossos filhos, os nossos netos não vão conseguir mais. Por conta de consequências que nós mesmos causamos, certo? Então aqui no livro de vocês, na página 20, está explicando a mesma coisa que eu expliquei. Como é que funciona o aquecimento global, como é que funciona o efeito estufa, tá? Na página 21 do livro de cidadania vai ter atividade. Primeiro quesito diz, leia o poema sobre o meio ambiente. Só para você ler o poema, o primeiro. No segundo, você vai ler um trecho do poema que está destacado abaixo e vai, em seguida, explicar o que você entendeu desse trechinho daqui que você leu, tá? Terceiro quesito, a gente tem duas imagens, tá? A primeira, que é um urso polar em cima do gelo. E a segunda, que são as fábricas lançando fumaça, certo, na atmosfera. Aí embaixo tem um questionário com 3 perguntinhas para você responder. Letra A. Qual é o nome do fenômeno provocado por essa situação? Certo? Que fenômeno está acontecendo, já que o gelo está derretendo e as indústrias estão jogando aí muita fumaça poluída na atmosfera? Qual é o nome desse fenômeno que acontece, tá? Que a gente acabou de ver. Letra B. Na sua opinião, o que acontece com o primeiro ambiente apresentado acima e por quê? Aí você vai explicar o que é que está acontecendo nessa imagem do urso polar e por que está acontecendo isso. E na letra C, como você define o aquecimento global? Ou seja, o que é o aquecimento global para você? Vai responder. Quarto quesito, leia abaixo o texto, aquecimento global, e sublinhe as atitudes que podemos ter para evitar esse fenômeno. Você vai ler o texto do quarto quesito e vai sublinhar tudo que a gente pode fazer para evitar o aquecimento global segundo o texto, tá bom?
Quinto quesito, o aquecimento global tem sido causa de intermináveis reuniões internacionais à procura de soluções. Marque um X nas principais causas do aquecimento global. Aí a gente tem aí reflorestamento, desmatamento, escassez de água, derretimento das calotas polares e emissão de gases poluentes. Tem duas alternativas dessas que são as causas do aquecimento global, tá? Do aumento do aquecimento global. Então você vai marcar um X nessas duas causas. Sexto quesito diz: a natureza foi agredida por nós. E agora, todos os seres vivos sofrem com o desequilíbrio biológico. Ecológico. Aí você vai ver, tem aí, ó. Imagine um mundo sem árvores. Aí temos duas imagens. Aí letra A, na sua opinião, qual é a participação do ser humano nessa situação? O que é que o ser humano tem a ver com a falta de árvores, com o aquecimento global, com essa queima de árvores que tem em cima e essa grande cidade que tem embaixo, tá? Você vai responder de acordo com a sua opinião, resposta pessoal. Na letra B diz: olhando as imagens acima, reflita e escreva abaixo sobre a relação entre o meio ambiente e a qualidade de vida. Também é resposta pessoal. E por último, temos o sétimo quesito da página 23. Faça uma pesquisa em livros ou na internet sobre instituições que procuram preservar a natureza e que lutam contra a exploração, defendendo os recursos naturais. Depois, recorte e cole imagens e informações no espaço abaixo. Então, nesse sétimo quesito, você vai pesquisar sobre empresas que se preocupam com o meio ambiente. Certo? São empresas chamadas de sustentáveis, que são aquelas que usam produtos do meio ambiente, mas também devolvem algumas coisas para o meio ambiente não terminar, certo? Ou seja, tem empresas de lápis que, quando vai fazer os lápis, cortam as árvores, mas usam madeira reflorestada. O que é isso? Eles plantam muitas madeiras, cortam aquela madeira que ele plantou e replanta mais árvores no mesmo lugar, para que ele possa sempre ter madeira para usar e não desgaste o meio ambiente. Então você vai fazer uma pesquisa aí, certo? Sobre essas instituições que fazem isso, que têm essa preocupação com o meio ambiente, e você vai escrever um pequeno trecho aqui e cola imagem para representar. Tio, não tenho como colar imagem, não tem problema. Pegue o seu lápis, faça os desenhos para representar e escreva um pequenininho trecho, certo? Explicando o que é que essas empresas fazem, tá ok? Chegamos ao final dessa nossa aula de hoje de cidadania, certo? Na próxima semana teremos mais uma aula de cidadania e mais uma vez vamos nos lembrar dos cuidados essenciais, tá ok? O uso de máscara, caso seja necessário ir para a rua, só saiam se realmente for preciso. Ah, tio, mas eu estou muito cansado em casa, eu quero somente correr na rua. Não vá. Fique em casa, tio Alberto quer muito encontrar vocês depois que tudo isso passar. Tá ok? Então se cuidem, usem álcool em gel, tenham bastante cuidado e fiquem com Deus. Até a próxima.